Vamos lá, galera. Continua nossa maratona Enem 2019, questão 145 do caderno amarelo. Então, olha lá, pessoal, questão 145, olha o tamanho desse enunciado. Então, aquela velha dica, né? Vamos anotando os dados que com certeza vão aparecer durante a leitura daquilo ali. Então, ele fala pra gente o seguinte: em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque dos participantes. Beleza. E ele vem falar pra gente: a força de defesa do jogador, de cada jogador, é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então vamos parar e marcar isso daqui, ó. A força de defesa. Então, força de defesa, vou representar por FD. Falou que ela é diretamente proporcional. Se ela é diretamente proporcional, eu tenho que multiplicar por alguma constante, uma constante K. Por que isso? Vamos fazer aqui uma observação aqui. Quando eu tenho dois valores lá, por exemplo, A e B, e eu falo que eles são diretamente proporcionais, né? Eu falo que esses caras são diretamente proporcionais, eu quero dizer o que com isso? Eu quero dizer que A é igual a B vezes uma constante qualquer. Eu tenho que multiplicar por uma constante. Por quê? Se eu coloco só A igual a B, eles não são diretamente proporcionais, eles são iguais. Pode acontecer isso? Sim. Só que aí eu vou estar particularizando, certo? Então aqui é uma observação, não tem a ver com o nosso exercício essa parte aqui. Beleza? Então por isso que eu sempre tenho que multiplicar por uma constante. Vamos lá. Então ele é diretamente proporcional ao quê? Ele falou que é diretamente proporcional ao seu nível, N, e ao quadrado da sua experiência. Beleza, então eu tenho essa fórmula aqui para a força de defesa. Continuando a leitura. Enquanto a sua força de ataque, então vou começar a partir dali, a força de ataque também é diretamente proporcional. Então a força de ataque, FA, é diretamente proporcional a alguém. Então também precisa de uma constante. Não posso usar a mesma constante, porque eu não sei se elas vão ser iguais. Então eu não posso usar K. Vou usar uma outra letra qualquer. Vou usar C para constante, tá? Falou que ele é diretamente proporcional à sua experiência, e ao quadrado do seu nível. Então, o nível ao quadrado. Beleza. Então, aqui a gente tem duas formulazinhas, tá? Para a minha força de defesa e força de ataque. Continuando nossa leitura lá. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e defesa 1. Com essas informações, eu já vou achar minhas constantes. Olha lá. Ele começa com força de defesa sendo 1. Então, no lugar da força de defesa, eu vou colocar 1. Isso é igual a minha constante K, que eu não sei. O nível inicial é 1, a experiência é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 1 continua 1, 1 vezes K é K. Ou seja, dali eu tenho que o meu K vale 1. Se K vale 1, eu posso reescrever aquela fórmula da minha força de defesa. Então, a força de defesa ela é dada por 1 vezes N, que é o próprio N, vezes E ao quadrado. Então, aqui eu tenho uma fórmula para a minha força de defesa agora, sem precisar da constante, que a gente encontrou o valor dela. E da mesma forma, eu vou achar a constante que eu coloquei na força de ataque. Por quê? Ele falou que ele começa com força de ataque 2. É igual a uma constante que eu ainda não sei. Experiência inicial 1, nível 1 ao quadrado. Então, daqui a gente vai tirar que a constante vale 2. Essa constante C. Se a constante C vale 2, eu também posso reescrever ali a minha força de ataque como sendo 2 vezes E vezes N ao quadrado. Então, agora, tanto a minha força de defesa como força de ataque está dependendo do quê? Do nível e experiência de cada um dos jogadores. Beleza, né? Vamos voltar para a leitura aqui do lado. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Enquanto dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Então, quem desafia, ataca primeiro. Aquela ideia de jogos formado por turnos, né? Compara-se, então, a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado, e vence um confronto aquele cuja força for maior.
O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade, caso haja empate no confronto. Ambos em unidade, né? Perdão. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Então agora vai rolar uma jogada que vai ter confronto real entre eles. Durante um jogo, o jogador J1, vamos marcar ali, o jogador J1, ele tem nível 4 e experiência 5. Enquanto o jogador, e ele vai atacar, né? Ele vai atacar quem? O jogador J2, né? Travou tudo aqui agora, que tem nível 2 e experiência 6. Então, se o jogador J1 vai atacar, eu vou calcular aqui a força de ataque dele. Então, meu jogador J1. Eu vou achar a força de ataque dele. Força de ataque dele vai ser dada por 2 vezes a experiência dele, que é 5, e o nível, que é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 16, 160. Então essa é a força de ataque, o poder de ataque do jogador J1. O jogador J2 vai ser atacado, então ele tem que defender. Então vamos achar a força de defesa dele. E a força de defesa dele é o nível, que é 2, vezes a experiência, que é 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, 36 vezes 2, 72. Então aqui claramente, né, o jogador J1 vai ganhar esse confronto. Vamos continuar lendo. O jogador J1 venceu esse confronto, como nós já sabíamos, porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era, ou seja, ele quer essa diferença entre a força de ataque, que era 160, e a força de defesa, que era 72. Ele quer essa diferença, subtração. 10 menos 2 é 8. Ali fica sendo 5, né? 15 menos 7 também é 8. Então, a diferença entre eles, 88. Então, a questão grande, mas de cálculo simples. Bastava vir anotando os dados, para não ter que ficar voltando, lendo várias vezes, certo? 88, a gente tem a letra B de bucéfalo. Lembrando que a gente está fazendo o caderno amarelo, galera, tá? Não confunda com os outros cadernos que você esteja revisando ou estudando. A gente está fazendo um caderno de cor amarela, então os demais sempre a ordem da numeração e também como os itens também estão embaralhados, certo? Aguardo vocês no nosso próximo exercício.